excelente dia para você. Hoje é terça-feira, dia 29 de abril de 2025. No ar, o Bom Dia Ministro, direto dos estúdios da EBC em Brasília, desta vez para com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Participam da entrevista de hoje, em edição especial, somente colegas de emissoras de rádios e portais gaúchos. Fique com a gente, eu sou Karine Mello e já agradeço muito a presença de todos vocês. O Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que apenas conhece. Entrevista é fácil. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também na TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, um ano depois do Rio Grande do Sul sentir os efeitos da maior tragédia climática da história do estado, a reconstrução avança. À época, a resposta do governo federal foi imediata. Para que se tenha uma ideia, dos 497 municípios gaúchos, 451 tiveram situação de emergência ou calamidade reconhecidos pelo governo federal. Quase todos os ministros estiveram por lá. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, foi um dos mais importantes nesse processo, já que foi o que assumiu a parte crítica, de socorro às pessoas desabrigadas, desalojadas, ilhadas. Durante a catástrofe, o governo federal destinou imediatamente mais de 111 bilhões de reais, dos quais 80% desse valor aí já foram pagos ou já estão destinados a ações que ainda precisam ser realizadas. Os avanços e os desafios dessa reconstrução será o tema, então, do nosso programa de hoje. Obrigada pela presença mais uma vez aqui. Bom dia, ministro Valdez Góes. Bom dia, Karine. Cumprimentar toda a equipe da EBC, mas muito especialmente do Bom Dia Ministro e aqueles que estão aí nas equipes das rádios e emissoras, de um modo geral, no Rio Grande do Sul, que irão interagir conosco. Então, será sempre um prazer poder interagir com o povo gaúcho, resiliente, e que um ano depois dos problemas que nós tivemos de enchente, nós temos sim muito o que comemorar e ainda muitos desafios pela frente. Então vamos começar falando disso, ministro. Que desafios ainda estão aí por vir? E eu queria que o senhor falasse também um pouco do que o senhor aponta aí que mais avançou nesse ano aí. Olha, eu acho primeiro que a atuação do governo federal ela foi muito em cima do laço ali, Nós, além de assistirmos os municípios e estado antes do evento acontecer, porque a gente já vinha num processo histórico ali de 2022 com estiagem, 2023 com estiagem no primeiro semestre, mas depois do segundo semestre nós tivemos 2 tufões, alguns problemas de alagamento e depois, lógico, culminou 2024 com essa crise muito forte lá, um evento muito agressivo, e que todos nós já conhecemos, os transtornos que geraram. Então a gente vinha desse histórico e logicamente que esse histórico ele continua. Nós já estamos em situação de emergência de novo lá, com mais de 200 municípios por falta de água, por estiagem. Então são desafios grandes. Agora, o que é importante registrar, em um ano o Rio Grande do Sul deu uma virada considerável, dado a reação, a atuação do governo federal. Logicamente que os municípios, estados, sociedade, voluntários, empreendedores, todos participaram, mas o que houve foi uma determinação, um compromisso e uma liderança pessoal do presidente Lula, quando ele se fez presente com os poderes, quando ele criou um ministério para tratar da reconstrução, quando ele centralizou na Casa Civil uma sala de situação transversal envolvendo todos os municípios e quando destinou os recursos pós-aprovação no Congresso Nacional pelo decreto que ele encaminhou, estabelecendo a calamidade pública no Rio Grande do Sul, e aí ele destinou aí os números que você já se referiu de 111
bilhões de reais, onde mais de 80% já foram investidos ou disponibilizados para todos os atores, sociedade, empresas, municípios, Estado. Então, uma resposta realmente nunca vista na história do Brasil. Qual foi o resultado? O PIB do Rio Grande do Sul, o ano passado, cresceu 4,9%. O PIB do Brasil cresceu 3,4%. O do Rio Grande do Sul cresceu 4,9%. Então, se cresceu o PIB é porque se recuperou a economia, a área de serviço, o comércio, a indústria, enfim, as atividades de um modo geral. Se recuperou o emprego, muito mais do que na média nacional. Então, acho que esse é um grande feito, fruto de toda essa liderança do presidente Lula, da atuação dos ministérios, da transversalidade na parceria com estados com Estado e municípios e também os empreendedores, aqueles que geram emprego e renda. E o maior desafio pela frente aí agora, ministro? Olha, o presidente fez uma suspensão da dívida e uma renegociação da dívida do Rio Grande do Sul que rendeu para os cofres do Rio Grande do Sul 23 bilhões de reais. Então, isso está lá para investir em reconstrução. Além disso, criou um fundo de infraestrutura de reconstrução e resposta em eventos climáticos de 6,5 bilhões e depositou esse dinheiro no final do ano passado. Então, esse recurso também, prioritariamente, para investir na revitalização e ampliação de todo aquele sistema de proteção da região metropolitana, sobretudo de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Guaíba, aquela região toda ali, que data-se ali depois das cheias de 41 e, logicamente, que aquele trabalho não foi concluído no passado, as manutenções não foram devidamente feitas pelos responsáveis e, lógico, que isso aumentou o transtorno com essas enchentes últimas que tiveram. Aí o presidente Lula, lembra até hoje, quando ele disse, olha, eu estou vindo aqui unindo o Brasil, unindo o meu governo para assistir as pessoas, para dar assistência nos abrigos, para limpar a cidade, restabelecer, reconstruir e também criar programas e projetos que a gente garanta uma prevenção e nunca mais o Rio Grande do Sul passe por isso. Então, da parte do presidente Lula, do governo federal, todas as condições foram criadas. Obviamente que os atores outros envolvidos, Estado e municípios, precisam estar fazendo a sua parte, né, e a gente assessorando para que esses recursos de reconstrução ou de infraestrutura de outros equipamentos necessários para proteger a população gaúcha, né, sejam aplicados 100%. Então, é um desafio, sim, sem que ainda está aí na porta. Sem dúvida. Ministro, vamos começar, então, a rodar aí o Rio Grande do Sul? Estou à disposição. Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Guaíba, lá em Porto Alegre, porque a Vanessa Pedroso já está lá a postos para conversar com a gente. Vanessa, um ótimo dia para você, minha querida, bem-vinda. Você está sem áudio, Vanessa, vamos tentar abrir o microfone para ver se a gente consegue te ouvir. Não conseguimos, acho que seu áudio está fechado aí. Não consigo, abriu, vamos lá. Bom dia, Karine, me ouve agora? Agora sim, perfeitamente, querida. Bom dia. Maravilha. Bom dia ao ministro, aos colegas. Para começar, então, as perguntas por aqui, né? Eu gostaria de ouvir do ministro a respeito no âmbito do compra assistida, por exemplo, que essa iniciativa nela é indiscutivelmente importante para a sociedade, para todos os gaúchos aqui. E a minha questão é o seguinte, porque a gente está falando aqui sobre realocar pessoas, oportunizar que elas tenham uma nova moradia, mas eu conversando constantemente aqui com as fontes, né, do bairro Sarandi, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que é um dos bairros mais atingidos pela enchente, os moradores eles falam muito sobre que não é só realocá-los, né? A gente está falando aqui de realocar a história deles, muitas vezes ali toda a cultura de um bairro, de uma comunidade. Então a falta de escolha para onde ir necessariamente, né, é algo que abala um pouco essas pessoas. Eles são gratos por esta iniciativa, mas gostariam de um pouco mais de diálogo com os governantes para, no caso, o acesso, a escolha a esses novos locais de moradia. Gostaria de saber do ministro se essa também é uma preocupação do governo, como é que o governo tem lidado com essa situação.
Vanessa, primeiro agradecer a sua pergunta, né, e mais uma vez parabenizar o povo gaúcho por essa virada de chave. Eu sei que ainda temos muitos desafios pela frente, mas é inegável o quanto em um ano nós fomos capazes todos, né, com apoio bem próximo do presidente Lula, de dar respostas necessárias à população gaúcha para restabelecer e reconstruir toda a sua história. Esta é uma pauta que é coordenada pelo ministro Jade Filho. Se eu não estou enganado, ele já esteve aqui no Bom Dia Ministro também respondendo essas inquietudes e dúvidas, enfim, e também prestando conta de tudo aquilo que já foi investido. Eu quero mais uma vez reafirmar que o presidente Lula tem garantido todos os recursos para toda a diversidade de possibilidade de resolver os problemas de habitação, seja do Minha Casa Minha Vida, compra assistida, realocamento de pessoas, criação de novos conjuntos habitacionais. E quando eu estava aí com o ministro Pimenta, acompanhei muito esse dilema da compra assistida. Ao mesmo tempo que é um programa que todo mundo aprovou e dá liberdade às pessoas irem procurar a sua unidade habitacional, às vezes a unidade habitacional não está perto, às vezes não está nem no município onde ocorreu a destruição do imóvel. Então, essa é uma questão que foge, né, da condição de solução imediata do morador e do próprio poder público. Então, por isso que, para uns, se resolveu mais rapidamente a compra assistida, para outros, dependendo de onde aconteceu a destruição daquela unidade habitacional, como não se tinha na região, ou não se tem na região, ou no mesmo bairro, ou na mesma cidade, ou no mesmo município, disponibilidade, né, de equipamentos privados para que aquela família pudesse apresentar ao governo a sua opção de compra, às vezes demora um pouco mais. Mas, de toda forma, o ministro Jade tem, assim, se dedicado integralmente e, repito, não falta recurso para isso. Às vezes falta a unidade privada a ser identificada pela família para apresentar ao governo e o governo fazer o processo de compra, né, assistida, mas não que falte recurso. Então, espero que o ministro Jade possa aí depois esclarecer com mais detalhes essas informações. Não é que eu não conheça, claro, mas penso que ele é que detém, né, num requinte de maior detalhes toda essa informação em relação à habitação. Ô, ministro, mais uma coisa que eu acho que dá para a gente falar aqui com a Vanessa e com os ouvintes que nos ouvem aí, nos veem no Rio Grande do Sul e pelo país, é o seguinte: a gente teve ali uma tragédia climática de grandes proporções e muitas áreas não poderão ser reabitadas, né? Muitas áreas de risco, então certamente foi feito todo um mapeamento, né, ministro? A gente trabalhou muitos laudos, às vezes em conjunto com as prefeituras, com o governo do estado, com instituições como universidade, com Caixa Econômica, com inclusive o próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo também contribuiu, fazendo laudos individuais e fazendo laudos coletivos. Então, tem regiões ali mesmo de Porto Alegre que o laudo foi coletivo, certo? Para que o governo e ali o poder público tomasse as providências no sentido de providenciar um outro conjunto habitacional, uma área com segurança, que as pessoas não viessem mais passar por esse transtorno. Então, isso você traz com muita propriedade. Em muitos casos, todos sabem o sofrimento, a destruição. Então, o poder público não pode cometer o erro de ir lá autorizar, ou um laudo autorizar, onde uma área de altíssimo risco, que já houve destruição, que vidas foram ceifadas, seja novamente edificado, moradias, e depois, daí a enchente, a seca agora, e depois certamente virão novas enchentes. E aí destruir de novo. Então, toda essa cautela, ela é fundamental e ela é uma orientação, né, das regras, das leis, das normas, para que o gestor público, seja ele estadual, municipal ou federal, venha cumprir. Muitas cidades tiveram que ser redesenhadas, né, ministro? Eu fui com o presidente Lula e o Pimenta e outros ministros lá em Cruzeiro do Sul. A metade da cidade foi destruída. Então, e a parte baixa da cidade que o rio passou por cima. Imagine você reconstruir no mesmo local. Mussum também aconteceu muito isso. Então, depende muito do local.
durante 40, 50 anos não tiveram problemas, mas quando vem uma enchente dessa e destrói casas e ceifa vidas e patrimônio público, é preciso que os laudos, seja público ou privado, universitário ou da prefeitura ou governo, fique atento a isso, né? Porque senão depois vira as críticas no ano seguinte. Por que construíram aí de novo a casa, ou a unidade de saúde, ou a escola? Então, acho que o governo está muito atento a isso, por isso que eu acompanhei muito de perto. Foram muitos laudos feitos, milhares de laudos feitos, ou individuais ou coletivos, né? E a gente ia revendo caso a caso desses. De certa forma, passa por nós, pela Defesa Civil, pelo Ministério da Integração, e depois a gente caminha para o ministro Jário Filho nas cidades, que vai fazendo as tratativas em relação às decisões. De Porto Alegre, a gente vai a Lajeado. Vamos lá para a Rádio A Hora, porque o Felipe Faleiro está com a gente também. Oi, Felipe, um ótimo dia para você. Muito bom dia a todos os colegas, bom dia, ministro. Bom, ministro, primeiro, o senhor falou ali que o presidente o presidente Lula fez a suspensão e renegociação da dívida com o Rio Grande do Sul no valor de 23 bilhões de reais. Bom, o governo do estado está trabalhando pelo Fundo da Reconstrução do RS, que é o FUNRIGS, em torno de 14 bilhões. Onde que está esse gap de 23 para 14 milhões? Olha, nós temos, são 23 bilhões de reais, porque nós temos 11 mais 12. 12 que você fala em 13 ali, arredondando, pode chegar a 13, que é de uma conta que foi repassada diretamente. E o outro é daquilo que o governo deixa de recolher durante os 3 anos de negociação. Então você tem serviço de dívida que entra nessa conta aí também. E fora isso, tem o fundo de 6,5 bilhões de reais que o presidente Lula criou no final do ano, que eram recursos que já estavam anunciados e comprometidos para reconstrução e ampliação principalmente de toda a área e os diques de proteção dessa região metropolitana, não só, mas com destaque a essa região metropolitana, aí de São Leopoldo, Porto Alegre, me ajude aí, o Guaíba ali, né, que não tem dique de proteção, mas São Leopoldo, Porto Alegre e Canoas tem. E esses recursos eles foram depositados no final do ano passado e estão disponíveis ao governo do estado do Rio Grande do Sul e ao governo federal, né? Ou seja, os poderes, né, constituídos para fazer os investimentos necessários. E isso foi colocado num fundo porque você sabe que o orçamento ele finda no final de cada ano. E começa um orçamento novo. Então, olha só como o presidente foi muito sábio nesse sentido. Ele disse, se nós já comprometemos, tem esse recurso, vamos criar um fundo, botar o dinheiro lá, não se mexe mais nisso. Ele fica 100% garantido para o Rio Grande do Sul. Então, não sei quantas vezes existiu isso no Brasil, mas eu sei que o Rio Grande do Sul mereceu, né, e merece toda essa atenção que o presidente Lula teve e a recomendação que ele fez a todos nós ministros para tomar atitudes como essas. De Lajeado para Novo Hamburgo, a gente vai lá para o portal e rádio ABC+. Quem está com a gente é o Anderson Dilkin. Oi, Anderson, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Karine, bom dia também ao ministro Valdez. Alguns dias a bancada do PT disse que o dinheiro está no Estado e que ele não é aplicado porque o governo do Estado não se mexe. E aí o governador deu uma declaração também há alguns dias dizendo que isso é politicagem, já pensando em 2026. Gostaria de ouvir o ministro em relação a isso. Esse dinheiro está no Estado, porque aí algumas pessoas não sabem se o problema é que o dinheiro não veio, se o problema é do governo do Estado. Gostaria de ouvir o ministro em relação a isso. Anderson, são 2 recursos, né? Logicamente que isso está todo à disposição da população gaúcha e muito fortemente sob responsabilidade, sim, do governo do Estado. Um que diz respeito, eu estava respondendo há pouco a um dos seus colegas, um que diz respeito à renegociação das dívidas, que na soma entre o serviço da dívida, que deixa de ser pago,
e toda a renegociação que foi feita rende para o Rio Grande do Sul durante 3 anos 23 bilhões de reais. Certo? Então, isso é um recurso que o Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que ele é o responsável de pagar a dívida, uma vez feita a renegociação, isso está disponível ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. E tem o outro de 6,5 bilhões de reais que estão num fundo específico para, sobretudo, eu destaquei ainda há pouco, reconstrução e ampliação dessa infraestrutura de proteção, além dos estudos de batimetria que precisam ser feitos nas bacias, Guaíba, a bacia da Lagoa dos Patos, enfim, todas elas ali para poder garantir um estudo melhor e também as soluções melhores. Então, esses recursos, eles estão sim disponíveis. Lógico que, como é para infraestrutura, para reconstrução, isso, seja o governo municipal, estadual ou federal, requer um tempo maior. Às vezes é um licenciamento, é um projeto bem estruturado, é uma análise bem feita do solo, uma boa pesquisa sobre batimetria, tudo isso que é necessário ser feito para não ser surpreendido, seja um ano depois, ou 20, ou 30, ou 50 anos depois. Todos lá fizeram muita referência que os diques de proteção foram feitos a partir da cota da enchente de 41. Então, para você ver o quanto é necessário se estudar bem o solo, se estudar bem o clima, se estudar bem as bacias, para que as intervenções não sejam feitas em cotas que comprometam aquela infraestrutura. Às vezes até uma ponte que foi construída considerando uma cota de enchente de 50 a 60 anos atrás, este ano, pós essas enchentes do ano passado, não podem ser construídas na mesma cota, porque você botaria de novo essa ponte, esse equipamento público, esse dinheiro que está sendo investido em risco, em perda para a sociedade. Então, esses estudos, eles são necessários. É melhor, às vezes, uma aparente demora, mas o investimento ser feito com toda a segurança. Isso cabe ao município, cabe ao Estado e cabe ao governo federal. Então, agora é necessário também que se diga, certo? Se o governo federal fez a renegociação das dívidas, o Estado vai deixar de recolher para o governo federal, ao longo desses 3 anos, 23 bilhões de reais, desde o dia que foi feita a renegociação dessas dívidas, tem dinheiro no caixa para ser feito investimento em infraestrutura. Tem obras que às vezes depende de um ano para fazer um projeto, tem obras que às vezes o governo até já tinha um projeto pronto e já pode licitar, investir. Então isso é muito relativo. Tamanho de obra, onde a obra vai ser feita, se já tem projeto pronto, se ainda precisa fazer um estudo para fazer um projeto, e aí ganha velocidade umas mais e outras o tempo que é necessário para a melhor tomada de decisão. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Eu quero te lembrar que se você perdeu o início dessa entrevista ou quiser acompanhar outras entrevistas que o ministro Valdez deu pra gente e de outros ministros aqui, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que é o @canalgov, ou então ir lá na nossa rede, lá na Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br, e o áudio dessa e de outras entrevistas está à disposição. Ministro, vamos aqui já para Santa Cruz do Sul, vamos lá para a Rádio Gazeta, porque o Lucas Malheiro estava ali já tomando um chimarrãozinho, né, Lucas? Já esperando a vez dele de perguntar, nada mais gaúcho que isso. Então, ó, bem-vindo, viu? Fiquei até com inveja desse chimarrão aí. Um abraço para você, bem-vindo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Tá frio, né? Então a gente precisa tomar um chimarrão realmente para poder se esquentar nessa manhã. Bom, ministro, Karine, amanhã, dia 30 de abril, completa 1 ano que o município de Sinimbu, aqui próximo de Santa Cruz do Sul, talvez foi um dos primeiros a ser destruídos pela enchente aqui no estado. E não só Sinimbu, por ser um município pequeno, mas outros municípios aqui do Vale do Rio Pardo que estão na mesma situação, de municípios de 3, 4, 5 mil habitantes, e essa enchente evidenciou muito a insuficiência de equipamentos da Defesa Civil. E desde municípios pequenos até grandes centros. Alguns desses municípios, inclusive, ministro e Karine, só têm equipamentos da Defesa Civil por meio de doação de clubes e serviços da comunidade. A minha pergunta, ministro, é o seguinte: o que está sendo enviado para esses municípios hoje?
eles estão sendo assistidos em relação aos equipamentos de defesa civil, porque hoje existe, mesmo que, claro, um evento dessa magnitude não acontece sempre, mas hoje a qualquer chuva existe o temor de ter novos problemas e imediatamente nós pensamos no equipamento da defesa civil. O que está sendo feito pela defesa civil dos municípios e especialmente desses municípios pequenos? Lucas, bem, deixa eu só esclarecer aqui rapidamente algumas questões para você. Nós funcionamos enquanto sistema, certo? O governo federal tem defesa civil nacional. Nós temos um plano que estrutura toda essa relação com estados e municípios. Os estados têm suas defesas civis e municípios, aqueles que têm, ao longo do tempo, enfrentado mais perrengues climáticos, seja de cheia, de enchente, de queimadas, enfim, acabam também estruturando mais rapidamente as suas defesas civis. E, obviamente, que tem merecido do governo federal apoio ao longo da história, né, de treinamento, capacitação, certificação, às vezes até investimento em algum tipo de equipamento. Então, isso faz parte, né, do sistema. Agora, nesse mandato do presidente Lula, ele recomendou que nós fizéssemos o Plano Nacional, contratamos a PUC-Rio e elaboramos com a participação de todos os estados brasileiros. Recomendou que nós criássemos um sistema de alerta precoce e nós criamos, chamado Defesa Civil Alerta. Já botamos à disposição de todos os estados do Sul e Sudeste. Agora vamos botar à disposição dos estados do Nordeste, em seguida do Centro-Oeste e da Amazônia. E para fazer isso, a gente certifica todos os estados, habilita eles, capacita, treina para eles poderem fazer uso. Inclusive, usamos agora, recentemente, na região serrana do Rio. Graças a Deus, não tivemos nenhuma morte em Angra dos Reis, nem em Petrópolis, já em função desse alerta precoce, para as pessoas saberem como saem, para onde vão, onde se abrigar. Então, uma resposta muito grande. E o presidente também recomendou que nós reestruturássemos a Defesa Civil Nacional de maneira que a gente tenha regionalizado a capacidade de resposta reunida por Estado, município e governo federal, mas também até a iniciativa privada, por conta da empregabilidade. Inclusive, ele está até recomendando que a gente prospecte equipamentos como helicópteros, né, de salvamento. Então, tem uma série de providências sendo adotadas. Só que, além disso, tem o trabalho que a gente vem fazendo. No caso do Rio Grande do Sul, é algo assim, os números são impressionantes. Eu já provei para o Rio Grande do Sul, só pela Defesa Civil Nacional, 1.400 planos de trabalho. Só referente ao ano de 2024. 1.400 planos de trabalho. Então, a gente depende muito da iniciativa do município ou do estado. Às vezes é um plano de trabalho para recuperar uma ponte, uma estrada, né, um bueiro, uma drenagem, uma proteção de uma encosta. Então, depende muito do que foi a situação. Elas são diversas. Mas para você ver o número altamente significativo, considerando todos os outros eventos já ocorridos no Brasil. Esses planos de trabalho, em regra, majoritariamente foram as prefeituras que fizeram. Aqueles casos maiores, de pontes que integram dois municípios, é o Estado que faz. A gente faz isso muito na mesa, negociado com os atores, até por recomendação do presidente. Os equipamentos das defesas civis, inicialmente, são equipamentos que, para respostas imediatas, são equipamentos que o município deve. Nós não temos um kit, por exemplo, nacional, que é colocado à disposição das defesas civis. Até tem uma rubrica. Inicialmente, o kit ele compreende mais a estruturação daquela defesa civil, sistema de informática, capacitação, um veículo para estruturar ali todo o planejamento da defesa civil. Agora, para a resposta ela depende dessa empregabilidade que vai além do município. O sistema ele vê assim: o evento aconteceu, só o município consegue responder aquele evento, beleza. Se não, o Estado, no sistema, na lei, isso já está claro, o Estado tem que entrar. Senão, o governo federal tem que entrar. Todos têm que se unir e dar resposta àquela situação. Então, assim que o sistema funciona, ele está sendo aprimorado, né, nesses últimos anos, para ser regionalizado, que foi esse o despacho do presidente Lula.
e que agora com o lançamento do novo plano, a disponibilidade desse sistema de defesa civil alerta para evitar, né, vidas serem ceifadas, sobretudo em patrimônio das pessoas, e a reestruturação, a gente poder enxergar outras possibilidades, certo? De equipamentos, EPIs, que na resposta é colocado à disposição. Agora, na prevenção, é preciso que as defesas civis municipais e estaduais enxerguem isso antecipadamente, entendeu? Ou seja, ministro, eu trouxe uma informação importante de que hoje, então, quando acontece o evento no município, a Defesa Civil Nacional é quem organiza essa ajuda, esse socorro, é isso? E isso agora pode ser regionalizado? Nós vamos regionalizar. A empregabilidade, como é que funciona? Você levanta tudo que o governo federal tem, estado tem, município tem, e até o setor empreendedor, se a gente precisar alugar um equipamento numa região, para você ser mais ágil na empregabilidade, de recursos humanos, tecnológicos, equipamentos, enfim. Em termos de resposta local, é bom que a gente entenda. Agora, por exemplo, agora mesmo o Rio Grande do Sul tem 209 municípios em situação de emergência por estiagem. Neste momento, já reconhecido pelo governo federal. Então, ele faz o decreto, ele encaminha para a gente, eu reconheço, e aí ele diz se ele está precisando de quê? É comida para as pessoas? É carro-pipa para transportar água? É água mineral que precisa comprar? É combustível para abastecer o carro que vai dar apoio para alguém no município? Então, a manifestação, quem dá fé pública à informação de pessoas atingidas por uma estiagem e que necessidade tem, é o município. Não é eu que digo daqui para lá assim, olha, eu vou botar um carro à tua disposição. O município demanda. Eu vou botar 1.000 litros de combustível à tua disposição. Eu vou mandar cesta básica para ti, 1.000 cesta básica. Não. Se for só 100 famílias que precisa de cesta básica, se eu mandar 1.000 cesta básica, eu vou responder. Porque essas cestas básicas vão para pessoas que talvez naquele momento não estivesse precisando, nem estivesse atingido. Então, quem dá fé pública a informação de atingidos por uma estiagem ou por um evento, qualquer evento, ou por uma cheia, e que necessidade precisa é o município, traduzido num plano de trabalho. Aí, Valdez, isso é burocrático? Não, não é. Eu vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul. Nós criamos no Rio Grande do Sul, que nunca tinha sido feito no país, rito sumário. Com um ofício do prefeito, nós podíamos passar os primeiros recursos para a prefeitura já dar alguma resposta, com um ofício. Depois ele poderia fazer os planos de trabalho. Nós criamos, por exemplo, resposta para assistir animais, os pets, foi a primeira vez. Nós fizemos plano de trabalho que nunca existiu no país para tirar a água de dentro das cidades. Nunca tinha tido plano de trabalho para isso. Nós sentamos com o prefeito de Porto Alegre, de São Leopoldo, lá de Canoas, prepara o plano de trabalho. Ver quantas bombas precisa, se precisa contratar gente, o que precisa nesse plano de trabalho, o governo federal bancou. Então, a necessidade aparecendo, o prefeito diz qual é e a gente coloca os equipamentos à disposição, porque a gente está dando uma resposta ao desastre. A prevenção, ela tem uma outra lógica. Tem o Ministério das Cidades e tem o PAC Seleções, que as prefeituras apresentam seus planos de trabalho para ser aprovado pelo governo federal. Inclusive, o governo federal prioriza os mais de 1.000 municípios que no Brasil têm sido mais recorrentes as situações de desastre para poder atender nos PACs Seleções que tem lançado. Mas, repito, quem dá fé pública, quem diz o que precisa é o município ou o Estado, que pode, às vezes, ter um plano para atender 10, 20, 30 municípios. O governo federal dizer que vai mandar tal coisa para algum lugar sem que aquela comunidade representada pelo seu prefeito, pelo seu governador, diga que está precisando, você imagina os problemas que nós criaríamos no país depois de denúncia que mandou para um local, mandou para um local algo que não precisava e outro que está precisando não recebeu nada. Então nós trabalhamos enquanto sistema e tendo a fé pública dada pelo agente local, seja ele prefeito ou governador. O que a gente faz? Aproximação. A gente faz reconhecimento sumário do decreto de emergência, a gente ajuda a construir um plano de trabalho se a prefeitura tiver dificuldade, para ser mais ágil, para evitar diligência. A gente corrige plano de trabalho quando a gente vê uma suspeição ali naquela informação. Poxa, mas aqui atingiu 1.000 pessoas, por que está botando 2.000, 3.000? Então,
tem uma pessoa que assina isso, se responsabiliza, que depois é fiscalizado pelo TCU, pelos órgãos de controle. Então é importante a gente entender que o sistema ele funciona tripartite. É preciso que cada um no seu quadrado assuma a responsabilidade e o governo federal é ágil na resposta, nos recursos, na disponibilidade daquilo que é necessário. Sem dúvida, ministro. E precisa, então, ser provocado pelos municípios ou pelo governo do estado. Ministro, vamos seguir, vamos a Santa Maria, vamos à Rádio Imembuí. Diego Facchini, bom dia para você. Ó, seu microfone está desligado. Agora sim, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente vê e conseguiu perceber muito as ações emergenciais por parte do governo, são ações visíveis, justamente para esse apoio, né? A gente está há um ano e conseguiu ver muitas melhorias, mas a gente ainda consegue ver algumas cidades turísticas, cidades que têm aquele atrativo, que tinham esse atrativo, onde não conseguiram ainda se reconstruir, não conseguiram voltar a ter acesso. A gente tem um exemplo local aqui, perto de Santa Maria, uma cidade local, que é a cidade de Itaara, ainda está sem seu acesso turístico. Há um ano esse acesso está fechado. De que forma o governo vê ações a longo prazo para conseguir retomar turismo, retomar as ações para a população nessas cidades que dependiam unicamente disso? Nós temos situações, você tem razão, Diego, que lógico, não só no turismo, às vezes em algum tipo de serviço público, às vezes em alguma situação de mobilidade. Então, nós estamos com um ano, né? Um ano de assistência, ajuda humanitária, restabelecimento, limpeza das cidades, tirar água de dentro das cidades, reconstrução. Tudo isso foi feito em um ano e é transformador. Eu queria até aproveitar a sua pergunta para lembrar. 2022 teve estiagem no Rio Grande do Sul. E foi tão fraca a atuação do governo federal lá, em 2022, que o PIB do Rio Grande do Sul caiu 2,6%. Então, as atividades econômicas, setoriais, de serviços, de comércio, de indústria, caiu 2,6%. No primeiro ano do governo do presidente Lula, também teve estiagem. 6 meses de estiagem e depois 6 meses de muitos eventos de chuva. Acho que 3 ou 4 em 2023. Mas a resposta do governo federal já foi tão próxima que o PIB cresceu 1,7%. Olha, o PIB que tinha caído 2,6% no ano anterior, no ano seguinte, no primeiro governo Lula, cresceu 1,7%. E o PIB agora do ano do evento maior cresceu 4,9%, que eu já me referi aqui. Então, isso demonstra o quanto a economia local, na sua diversidade de comércio, indústria, serviço, ela reagiu, né, a essas respostas e esses investimentos do governo federal. Obviamente, nós vamos ter recortes com uma situação dessa. Às vezes, um município que foi muito atingido, ainda não deu por inteiro para ser reconstruído. Às vezes, é algo ainda do próprio município, do governo do estado, ou desses recursos que estão disponíveis no governo do estado ou no fundo de infraestrutura para reconstrução. Então, depende muito ali da situação posta, tá? Não está nenhum fora do radar. Até mesmo agora que a gente já está trabalhando em resposta em estiagem, eu já comecei a liberar recursos para o Rio Grande do Sul para estiagem. Se os prefeitos estiverem pedindo para combustível, para carro-pipa, para alimento, tudo isso a gente já começa a liberar. E a gente continua a reconstrução e também as soluções desses outros problemas. Mas, repito, você traz uma questão que ela certamente, seja no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro local, ela vai aparecer diante de uma reconstrução. Tem algo sempre que fica mais atrasado por alguma situação específica, certo? Mas não que esteja fora do radar. Do governo federal, pelo menos, não está. Espero que o estado e o município fiquem muito atentos a isso também. Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do aprendizado com que houve no Rio Grande do Sul diante dessa catástrofe, dessa tragédia.
como o governo federal, que mudou, inclusive em relação a outras cidades? Porque, claro que o governo já estava se preparando, inclusive, para os alertas, né? Para o Defesa Civil Alerta e tantos outros programas, mas acredito que essa calamidade tenha acelerado muito esses processos e queria saber como isso foi pulverizado até para o resto do país. Que experiências o Rio Grande do Sul fez com que fossem aí distribuídas aí pelo país? Karine, bem, já nos primeiros dias de governo do presidente Lula já foi implementada essa prática e esse compromisso do governo do presidente recomendado por ele. Eu já disse aqui em outra oportunidade, ele me convidou na quinta-feira, antevéspera ali da posse dele, que foi no domingo, né? E na quinta, quando ele me apresentou como futuro ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, que também responde por Defesa Civil, eu disse, Valdez, fiquei atento à questão das chuvas, que tinha tido aquele problema lá em Araraquara, dia 28 de dezembro. Então, desde lá, o presidente, ele cobra que a gente trabalhe de forma rápida, séria, próximo dos municípios e estado e também integrado entre os ministérios. Então, essa prática ela foi ganhando muita intensidade, que hoje, em todos os casos, é instalado sala de situação. Então, assim como foi feito sala de situação para o Rio Grande do Sul, e ficou sob a coordenação da Casa Civil do lado do presidente Lula, quando foi no Pantanal, sala de situação para o Pantanal. Quando foi na Amazônia, estiagem da Amazônia, sala de situação para a Amazônia. Quando foi no litoral paulista, que eu fui para lá, do mesmo jeito. Agora, para o Rio de Janeiro, na serra lá do Rio de Janeiro, do mesmo jeito. A semana passada, a gente estava instalando sala de situação para estiagem no Nordeste brasileiro, que está muito forte já no Piauí e na Bahia. Então, essa prática, ela virou uma cultura do governo federal, um compromisso do governo federal de atuar na transversalidade. Ele começa comigo, porque o município decreta emergência, eu reconheço a emergência, na hora que eu reconheço, se precisa de uma atuação da saúde, agora o Padilha já entra, como entrava a Nízia antes. Precisa de desenvolvimento social, o Hélito Dias já entra. Na agricultura, o ministro Paulo Teixeira, o ministro Fávaro. E assim, todo o governo começa a responder rapidamente para diminuir aquele sofrimento ou aquela situação imposta pelo evento, seja ele uma seca ou uma enchente. Então, essa é uma prática do governo federal. Não precisa nem mais que o presidente Lula faça essa recomendação. Por outro lado também, os recursos sempre são disponibilizados. Lembre que a gente está tratando de evento, Karine. Então, não dá para prever tudo que vai acontecer num ano e já botar os recursos disponíveis. É sempre resolvido, na grande maioria, com medida provisória. E o presidente Lula nunca deixou de baixar uma medida provisória para qualquer situação que aconteça de desastre no país, de necessidade de resposta, de assistir uma comunidade com alimento, com água, com transporte, com combustível, enfim, com reconstrução. Então, esta já é uma prática institucionalizada no governo do presidente Lula e no governo do Brasil, que ganha força com o Plano Nacional, com o Sistema de Defesa Civil Alerta e com a reestruturação agora de forma mais regionalizada para a resposta. Ministro, vamos começar uma segunda rodada aqui. Já vou chamar de novo a Vanessa Pedroso, lá da Rádio Guaíba, para perguntar agora perguntas e respostas um pouco mais rápidas. Vamos lá, Vanessa. Ministro, a respeito, então, quando a gente fala de reconstrução aqui, a gente não está falando só de estruturas, né? A gente está falando da reconstrução da esperança de milhares de pessoas que perderam tudo. Gostaria de saber como é que o governo tem acompanhado essa situação da saúde mental também, né, da população, se existe aí em curso alguma criação de política pública para seguir acompanhando essa população, se é uma preocupação também do governo. Olha, um dos ministérios que também atuou, assim, muito fortemente, desde o primeiro dia, eu fiz muita referência à ministra Nízia e agora faço ao ministro Padilha, porque foi impressionante a resposta do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul. Negócio extraordinário. Hospitais de campanha foram montados rápidos, muito rapidamente. Então, toda essa questão, medicação colocada, insumos à disposição dos municípios, recursos sendo disponibilizados para a reconstrução de unidade de saúde municipal, estadual, federal, contratação de profissionais. Então, foi realmente uma resposta muito grande. E, na época, um dos assuntos que mais foi recorrente
e inclusive começando ainda quando as pessoas estavam nos abrigos, certo? O Ministério da Saúde já atuava ali junto com os municípios e estados nessa questão da saúde mental, porque nos abrigos já era muito recorrente problema, ou do relacionamento, ou de alguém que perdeu a família, ou a casa, ou o patrimônio. Então, para mim, não é uma coisa de agora ou a partir de agora, né? Desde o início, o Ministério da Saúde, na relação com o Estado e municípios, porque principalmente o SUS funciona muito de forma estruturada enquanto rede, né? Talvez o maior sistema no mundo de saúde pública é o SUS. Então, desde o início, essa questão da saúde mental, ela está no radar e na atuação do Ministério da Saúde. Obviamente que isso não se debela do dia para a noite, né? Imagino que pessoas perderam família inteira, acabam convivendo com esse problema durante toda a vida também, né? Tem reflexo para sempre. E aí é preciso que a gente não perca esse monitoramento, né? O município, sobretudo, que está ali mais próximo, né? Com apoio do governo federal, mas só reafirma aqui que o Ministério da Saúde, desde o primeiro dia, atuou também em relação a essa vertente da saúde mental. Lajeado, Rádio A Hora, Felipe Faleiro. Bom, ministro, aqui no Vale do Taquari, o senhor esteve aqui com a comitiva federal, inclusive conversamos a respeito disso, principalmente sobre sistemas de monitoramento, sistemas de alerta, para que toda a bacia do Taquari Antas, que é a maior bacia em termos de número de municípios do Brasil, são 118 municípios que fazem parte dessa bacia, pega os campos de cima da serra, pega Aparato, enfim, e a característica é de enxurrada, né? Não é aquela cheia, a água que sobe, como é na bacia do Guaíba, que sobe, invade, que causa, mas ela causa destruição, é diferente nesse sentido. Nós tivemos, além da grande inundação, da grande enxurrada de maio de 2024, tivemos em fevereiro de 2023 e em novembro, melhor dizendo, de 2023. Então foram 3 grandes episódios entre os 5 maiores de um século aqui no Vale do Taquari. E justamente no momento mais difícil, no momento em que o socorro não chegava, não tinha como vir helicóptero, as balsas não conseguiam, os barcos não conseguiam chegar por causa da força da correnteza, o sistema de alerta falhou. Falharam as réguas de monitoramento, não existe um estudo hidrológico capaz de dar previsibilidade à situação do Vale do Taquari e, propriamente, também as medições com relação ao número de chuva também falharam. Se nós, passado um ano, se ocorresse um novo episódio dessa magnitude, nós teríamos capacidade de uma melhor previsibilidade? Olha, o Sistema de Defesa Civil Alerta nós construímos o ano passado, né? Então, durante a resposta aos eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul e também em outras regiões do país, nós estávamos atuando na resposta, mas aperfeiçoando a política pública, certo? Então, eu não digo nem só o ano passado, foi 2023 e 2024. O primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que nunca existiu. Então, foi uma determinação do presidente Lula. A política pública é de 2012, ali do governo Dilma, e aí não foi feito o Plano Nacional. O presidente ganha a eleição, diz: Valdez, eu preciso do Plano Nacional. E nós trabalhamos 2023 e 2024, dando resposta a desastre, mas fazendo a estruturação da política pública. E um dos produtos do Plano Nacional, feito em 2024, é o Sistema de Defesa Civil Alerta, que é o Defesa Civil Alerta. E o primeiro estado que nós colocamos à disposição, primeiro para teste e depois para uso, foi o Rio Grande do Sul. Na verdade, foram todos os estados do Sul e Sudeste, mas com prioridade ali Rio Grande do Sul. Então, esse instrumento, e para ser utilizado, por exemplo, para a gente certificar o Rio Grande do Sul, eles tiveram que cumprir uma série de condicionantes. Assim como para a gente certificar um município para usar essa política pública, também tiveram que cumprir uma série de condicionantes. E uma das condicionantes é você ter um plano de contingência, é você ter instalado uma certa cultura
de respeito àquele alerta público das autoridades públicas. E eu penso que essa política ela vai ganhar muita força sim. Obviamente que uma política de alerta, ela alerta o quê? Ela alerta com base numa informação. Então, eu sempre digo que a gente precisa de duas coisas bem resolvidas. Primeiro, que a informação seja bem colhida, certo? Então, o CEMADEM, o IMET, todos os institutos que monitoram a situação geológica, hidrológica, com isso sistematizado, à disposição da Defesa Civil Nacional, gera uma informação que precisa chegar na sociedade. Então, essa informação, que você tem razão, então a gente precisa ter bem os equipamentos de informação, gerando a informação com antecedência para dizer, olha, vai ter uma chuva de tantos milímetros, pode ter deslizamento, deslocamento de terra, fluxo de detrito, enchente, tudo isso. E passar a informação. Lá no município, as pessoas não só respeitarem a informação, mas a prefeitura ter muito claro o mapeamento, né? A sinalização de como as pessoas vão evacuar e onde vão se proteger. Então, quando a gente habilita um estado ou um município, a gente habilita a partir dessas condicionantes. Primeiro, que a informação que a gente está dando é informação antecipada, que dá tempo às pessoas tomarem providência, e segundo, que a prefeitura e o governo estão habilitados por nós, porque tem um plano de contingência, tem uma sinalização na cidade, tem já uma conscientização criada a partir das escolas, das igrejas, dos comerciantes, da rádio local, para que respeite o alerta. O alerta, Defesa Civil Alerta, ele tem duas mensagens. A primeira é de um alerta severo, que dá tempo às pessoas ainda adotar uma série de medidas até tirar equipamento de dentro da sua casa. Que chegam depois, pelo celular. Pelo celular, travando na hora. E depois um alerta extremo. Tipo assim, olha, agora não tem mais tempo, né? Mas a gente consegue estruturar até a informação que dá tempo às pessoas saírem das suas casas. Se pegar o exemplo lá de Petrópolis, agora de Angra dos Reis, aconteceu isso. Em São Paulo tem acontecido muito isso. Dá tempo às pessoas, não vou sair de carro, porque aquela rua vai alagar. Antes, a pessoa insistia, saía e era pego pela enchente. Agora as pessoas já começam, né, criar a cultura de lidar com risco, que é essa política pública. A gente dificilmente vai diminuir o número de eventos no Brasil, certo? Eles serão cada vez mais intensos, mais frequentes, mas a gente pode diminuir as vidas serem ceifadas, o patrimônio ser perdido. A gente pode diminuir uma vez que a informação chega com antecedência, as pessoas, em termos de cultura de lidar com risco, vão respeitar essa informação, a prefeitura local e o governo está orientado por onde as pessoas devem sair, tirar sua família, seus bens e onde deve se proteger. Evitar em áreas de altíssimo risco que o evento destrua, deslize e destrua a casa, à medida que a gente for aumentando a construção de casas e retirando pessoas do risco, sim, mas enquanto elas estiverem lá morando, né, esse risco vai continuar sendo evidente, né, e eminente. Ministro, o tempo está voando, estamos bem na retinha final, mas vamos embora. Vamos para Novo Hamburgo, Rádio e Portal ABC+, Anderson Dink. Ministro, eu gostaria de voltar novamente para os municípios, até porque lá que tudo acontece, né? São os prefeitos e vereadores que são abordados e cobrados nas ruas. E nós tivemos recentemente o prefeito de Canoas, por exemplo, Ayrton Souza, dizendo que a cidade tem 4 frentes, né, de obras em diques, como, por exemplo, recomposição e ajuste na estrutura que já existe e também construção onde não existe os diques, onde não existem os diques. E ele disse, né, que a obra está acontecendo e está sendo tocada pela prefeitura enquanto o dinheiro não chega. Ele disse que tudo deve custar mais ou menos R$500 mil, né, mas tem um limite para a prefeitura colocar que é de 70 milhões, aliás, 500 milhões de reais, e tem um limite para a prefeitura que é de 70 milhões para tocar com obras com dinheiro próprio. O que dá para dizer para esses prefeitos que aguardam esse dinheiro, já que é eles que muitas vezes precisam prestar contas para a comunidade? Olha, eu fiz, Anderson, eu fiz muita reunião com prefeitos, com equipe de prefeitos, em São Leopoldo, em Canoas, lá em Guaíba, em Porto Alegre, em todas as regiões do Rio Grande do Sul. E eu sempre orientando, olha gente,
vamos preparar os planos conjuntamente, vamos ficar atento aos números, enfim, desde tirar o lixo da cidade de Canoas, ou de São Leopoldo, ou de Porto Alegre. Eu fui para a rua junto com prefeitos, fui visitar os pontos, fui acompanhar quando a cidade estava sendo retirada os entulhos. Eu fui acompanhar quando estava sendo retirado a água das cidades. Então, assim, não só eu, mas tantos outros ministros, nós tivemos muito lado a lado. Muito lado a lado. E no caso de Canoas e São Leopoldo, eu posso falar com mais assim precisão, porque eu acompanhei muito de perto. Foi ali que surgiu a ideia assim, nós vamos fazer um plano para tirar a água da cidade, que nunca tinha sido feito no Brasil inteiro. Então, tudo que a gente faz de aproximação com os municípios é para dar agilidade à assistência à comunidade. Obviamente que o município também tem a sua capacidade de resposta, né? E deve fazer. Os recursos continuam disponíveis. Tem que saber qual foi o plano que a prefeitura apresentou. Eu mesmo a gente acabou devolvendo alguns planos de trabalho. Se você pegar os primeiros planos de trabalho de habitação, era assim, qualquer pessoa que fosse atender aquilo ia se complicar para o resto da vida, porque aquele plano não dizia a realidade de fato. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado. E aí, o que eu preciso deixar claro aqui, que os planos de trabalho que eu já aprovamos na agilidade que nós podemos aprovar. Os recursos estão disponíveis. Eu já fiz para o Rio Grande do Sul, já falei e vou falar agora, aprovação de 1.400 planos de trabalho, e qualquer plano de trabalho que esteja sob análise, é preciso, às vezes, passar pelo filtro daqueles que controlam o entendimento com a prefeitura para poder liberar o recurso. Eu não tenho as informações especificamente sobre alguma obra no município de Canoas ou de São Leopoldo neste momento, mas posso depois passar, não só para a rádio aqui, para a própria para o Bom Dia Ministro, né? Para esclarecer. Mas o que eu posso dizer de cátedra é que a gente trabalhou e trabalha muito na proximidade com os prefeitos. Então, não é para faltar recurso, não é para atrasar a obra, a não ser num caso que dependa de um projeto estrutural, uma análise mais profunda, né, para dar agilidade àquela execução da obra. Ministro, temos duas rádios ainda. Vamos lá para Santa Cruz do Sul, Rádio Gazeta, Lucas Malheiros. Bom, ministro, Santa Cruz do Sul é um município que tem alto índice de fenômenos climáticos. Isso é histórico e tem dados que comprovam isso, seja por problemas de temporais, tempestades, inundações, raios e tudo mais. E eu gostaria de pegar num ponto que o senhor falou antes sobre ação e reação. O Ministério, muitas vezes, ele age por provocação, o governo federal age por provocação, para que, então, tenha uma reação a algum evento climático. A minha pergunta é o seguinte, o Ministério tem acompanhado a aplicação desses recursos de fato, porque ou o Ministério deixa apenas à disposição esse recurso? Nós colocamos à disposição dos municípios e os municípios é que vêm buscar. Se o município não vier buscar, ficamos assim. Não, o Ministério acompanha essa aplicação, especialmente falando aqui do Rio Grande do Sul, uma vez que nós já temos eventos há mais tempo e que, mesmo a reação sendo importante, mas ter a ação também é tão importante quanto no momento de prevenção, onde já é reincidente esses tipos de eventos climáticos. Lucas, né? Isso. Lucas, se é ajuda humanitária, a gente aprova o plano e já disponibiliza o recurso 100% para o município, tá? Aí é com ele lá os procedimentos. Se é reconstrução, a gente aprova o plano, então ele apresentou a reconstrução de uma ponte. A gente aprova o plano, aquela ponte custa R$2 milhões. Aí a gente empenha os R$2 milhões, mas o pagamento é feito a partir do momento que ele licita a obra e ele vai executando, como toda a obra do governo federal. Então o dinheiro está sempre garantido 100%, mas a gente vai pagando de acordo com a evolução da obra. Então, tem uma diferença entre ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução. Limpeza da cidade, é restabelecimento. Você vai tirar os entulhos e tal. Então aprovou o plano, está aqui o dinheiro. Vai lá, contrata e limpa a cidade. A obra ela tem um outro rito, porque ele vai contratar emergencialmente, aí ele vai iniciar a obra, a gente
vai pagando. Então, ele executou 20% da obra, apresenta a prestação de conta, a gente paga 20% da obra, não vai poder pagar 80%, 60%, 40%. Então, funciona como todas as outras obras. A diferença é que ele está contratando na emergência, o recurso foi garantido todo na emergência, está 100% do recurso garantido, não vai faltar um centavo, mas segue um rito legal imposto pela lei e pelos órgãos de controle. Agora sim, vamos fechar o nosso giro. Malu, quem é agora? Vamos lá para Imembuí, Santa Maria, Diego Facchini. Ministro, ainda aproveitando a questão justamente de recursos, a gente conversa muito com prefeitos, né, até mesmo às vezes com o governador, e algumas obras paradas, às vezes que nem se iniciaram. A justificativa para a demora de iniciar essas obras é justamente falta de recursos. E às vezes dizem, temos recurso insuficiente, temos pouco recurso, precisamos de todo ele para iniciar. Por parte do governo federal, como realmente que funciona para iniciar essas obras que há um ano não começaram? Olha, é tudo menos falta de recurso, porque o presidente Lula não deixou, nós começamos aqui falando de 111 bilhões de reais. Então foi recurso para a sociedade, nós iniciamos esse processo de resposta achando que íamos garantir R$ 5.100 para 250 mil famílias. Nós pagamos para 420 mil famílias os R$ 5.100, como auxílio reconstrução. E assim todas as demais demandas de municípios e estados, dos empreendedores, né, dos municípios, de todos aqueles que precisavam de resposta. E os recursos estão disponíveis. Tem recurso disponível no fundo do estado, tem recurso disponível nesse fundo federal e tem recurso disponível, inclusive, comigo no Ministério. Agora, se é de ajuda humanitária, é automático, a gente passa rápido. Se é de obra, aí tem um rito, que eu acabei de explicar aqui, e que eu não posso descumprir esse rito. Mas não que falte recurso. Então, às vezes, o problema é do projeto que não está bem estruturado, a licitação que não foi feita, alguém que baixou demais o preço, entrou na obra e depois abandonou a obra. E, primeiro, o governo federal ele executa as obras que o Renan, por exemplo, o ministro Renan, executou várias obras, estradas federais, o governo federal executou diretamente. Um hospital federal, o governo executa. Uma universidade federal, o governo foi lá e executou. Agora, se a escola é do município, a unidade de saúde é do município, a escola é do estado, a unidade de saúde é do estado, eles apresentam o plano, a gente garante o dinheiro, mas eles que têm que executar a obra. Então, o que é patrimônio do estado ou do município, nós não executamos. Nós garantimos 100% dos recursos para executar aquela reconstrução. Do governo federal, o próprio governo federal faz a execução da reconstrução diretamente, entendeu? É isso. Com essa resposta, a gente termina o Bom Dia Ministro de hoje, mas antes, ministro, quero dar um tempo para o senhor fazer suas considerações finais. Eu acho que fica muito para mim aqui essa questão de que, apesar da ansiedade, né, das pessoas em ver o Estado todo reconstruído, a coisa voltando à normalidade, existe um processo, né, ministro? Existe um rito e, às vezes, o tempo político e o tempo das necessidades, eles se desencontram um pouco, mas acontecem. Obrigada pela sua presença hoje. Fica à vontade, ministro. O que nós temos que entender? Primeiro, é preparação para lidar com desastre. Então, você ter informações, comunicar às pessoas que vai acontecer aquele evento e as pessoas acreditarem e atenderem o chamado do poder público, seja município, estado ou governo federal. Segundo, aconteceu o desastre, tem pessoas que vão ficar desalojadas, precisa resgatar pessoas, bem, patrimônio. Então, o governo federal atua apoiando todo esse processo, com ajuda humanitária, com atendimento à população em abrigo, enfim. Depois, restabelecer. Tem que limpar a cidade, tem que desobstruir a cidade, tem que tirar a água da cidade. A gente apoia também. E vem a reconstrução. Aí a reconstrução depende. Se é uma ponte de 10 metros, é um tempo para reconstruir. Se é de 500 metros, é outro tempo. Se é uma casa, é um tempo. Se é 1000 casas, é outro tempo. Então, a reconstrução, ela sempre vai levar um tempo maior. O que nos conforta é olhar para esse processo histórico do Rio Grande do Sul. Primeiro, de muitos eventos. Eu acho que nos últimos 30 anos, o estado do Brasil que mais sofreu com eventos climáticos, seja por falta ou por excesso de água, foi o Rio Grande do Sul.
Mas se a gente pega os números, que eu vou repetir mais uma vez, 2022, o estado do Rio Grande do Sul sofreu com estiagem, o governo federal atuou pouco e o PIB do Rio Grande do Sul, que já vinha sempre em queda, caiu 2,6%. Então diminuiu a riqueza, diminuiu a economia do Rio Grande do Sul, enfraqueceu o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo, a área de serviço, em 2022. Em 2023, não foi só estiagem, foi 6 meses de estiagem. Nós tivemos mais de 300 municípios no Rio Grande do Sul que a gente atendeu com carro-pipa. E depois veio junho, julho, setembro e novembro, problema dos ciclones. 6 meses de muita chuva e muita enchente. Mesmo assim, a resposta do governo federal foi muito intensa. O PIB do Rio Grande do Sul cresceu neste ano seguinte, com tudo isso, 1,7%. Depois veio o desastre que arrasou, né? O Vale do Taquari, o Vale do Guaíba e lá a Lagoa dos Patos. E todos nós já sabemos do resultado. Veio a resposta intensa do governo federal, proximidade, presença do presidente Lula, liderando os poderes, liderando todas as medidas que foram necessárias, e está aí o PIB do Rio Grande do Sul, 4,9%. Nenhum estado do Brasil, e nem o Brasil cresceu tanto quanto o Rio Grande do Sul, dentro do ano do desastre. Então, durante o tempo que nós ficamos assistindo as pessoas nos abrigos, limpando as cidades, tirando água de dentro da cidade, reconstruindo o que já deu tempo reconstruir, a economia do Rio Grande do Sul, a vida do Rio Grande do Sul foi melhorando. 4,9%. Então isso, por si só, demonstra o quanto esse governo é próximo, é comprometido, é atento e atua realmente fortemente sob a liderança do presidente Lula para assistir as pessoas do sul do país até o norte, lá no meu estado do Amapá, que também tem sofrido muito com estiagem, com enchentes, mas não tem faltado, porque o presidente Lula tem garantido. São centenas de medidas provisórias que ele tem emitido, né, e garantido os recursos para assistir as pessoas. Fica aqui a minha solidariedade ao povo gaúcho mais uma vez. Já são 200 municípios, 200 mais precisamente, 209 municípios vivendo estiagem, e nós já estamos assistindo esses 209 municípios, reconhecendo sumariamente a situação de emergência e já garantindo ajuda humanitária para a população que está precisando. Ministro Valdez, obrigada pela gentileza da entrevista. Até uma próxima. Venha sempre. Quero agradecer também os colegas gaúchos, todos os veículos gaúchos que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Bem-vindos sempre. Espero revê-los em próximas oportunidades. Desejo sucesso aí ao Rio Grande do Sul nessa reconstrução. Quem assina os trabalhos técnicos pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê amanhã. Bom Dia Ministro, com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a partir das 8 da manhã. A gente se vê, obrigada pela companhia.